Me disseram, pastor Bento, você nos chamou assim. Logo quando eu estou lá, eu fui lá, falar com ele que era na minha terra. Então, eu pedi perdão. O pastor está me dizendo, fica sabendo que você tornou-se um inimigo pior. Você já arranjou um inimigo pior para mim. Eu disse, pastor, você é muito errado. Há muitas pessoas que pregam a palavra de Deus. Há muitas pessoas que pregam a palavra de Deus, mas costumam arranjar as inimizades com os humanos, com o ser humano, com o ser humano igual a ele. A tua luta não é carnal, não é sanguínea, mas a tua luta é espiritual. Pode entrar. Não esqueça, em cada momento que você está a viver, o Satanás está a acompanhar os seus passos para destruir o teu destino da tua vida. E nós temos também a prisão espiritual. Dentro da prisão espiritual há muitas coisas que acontecem. É por isso Jesus Cristo deveria morrer, entrar no dia dos mortos para libertar os santos que estavam amarrados na prisão espiritual. E a Bíblia diz que naquele dia, quando Jesus Cristo ficou ressuscitado, muitos santos apareceram nas ruas de Jerusalém. Muitos santos apareceram nas ruas de Jerusalém. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando morreu, ele entrou até no dia dos mortos, na prisão espiritual, para libertar os mortos santos que os Satanás amarravam. Por quê? Jesus Cristo libertou-nos. Por causa de quê? Por causa da efusão do sangue. É por isso, nós temos que se regozijar. Nós temos que ser alegres, porque sem o sangue, o mundo não poderia receber a salvação. Glória a Deus, aleluia a Deus. Não deixa que o mal entre no seu coração. Aleluia. E corromper logo o seu espírito. Porque Satanás sabe como te atingir. Aleluia. É muito difícil para Satanás ler o que está passando na tua mente. Mas Satanás vai conseguir te atingir por causa de quê? As suas obras e as palavras. Ninguém te engana. Ninguém costuma te dizer, eu te conheço bem. Não, ninguém te conhece melhor. Mesmo o Satanás não consegue olhar o que você pensa. Não consegue estudar o que você pensa. Somente Deus. Aleluia. Porque aquela faculdade da inteligência espiritual já me foi tirado. É somente Jesus Cristo que pode conhecer os seus pensamentos. É por isso que eu costumo dizer às pessoas, aquelas pessoas que costumam dizer, eu te conheço bem, você não me engana. Eu te conheço bem. Eu costumo dizer, você não me conhece bem, você está muito enganado. Essas pessoas costumam dizer, pastor, eu lhe conheço. Você me conhece? Quando eu costumo ir na casa de banho, você costuma estar comigo? Lhe faço a pergunta. Quando eu costumo ir no banheiro, você costuma estar comigo? Como é que você está dizendo que você me conhece? Falsidade. E quando você deixa esta palavra, o Satanás te aproveita. E hoje vamos descobrir 3 armas que podemos nos ajudar para destruir as obras do Satanás. E qual é o lado oculto do Satanás? O lado oculto do Satanás, a primeira coisa, sabe o que aconteceu? Tudo pode lutar com o seu adversário, lhe derrotar, sem descobrir a posição ou um ponto fraco do seu inimigo. É muito difícil para você vencer o seu inimigo se tu ainda não conhece o ponto fraco dele. Tu, quando estás a lutar com Satanás, com os demônios, a primeira coisa, tu tens que fazer tudo para descobrir o ponto fraco do seu inimigo. E daí vai te ajudar para vencer o seu inimigo. Mesmo no campo da batalha, quando Moisés levantou a mão, a Bíblia diz, Israel prevalecia. Quando a mão ficava abaixa, a Bíblia diz que os amalequitas prevaleciam. No campo da batalha, quando você está a lutar com o seu inimigo, derrotar as obras deles, a primeira coisa, tens que saber o ponto fraco do seu inimigo. Ponto fraco do seu inimigo. O lado fraco do seu inimigo, para você vencer o seu inimigo, sabe aonde? Mateus capítulo 4, versículo 4.
Aleluia, Jesus. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam... Não, repete, começa primeiro versículo até 4. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. A Bíblia diz, então o Espírito Santo fez quê? Então o Espírito Santo fez quê? Não. Levou quê? Aonde? Na tua vida, para você viver a glória na sua vida, tu tens que participar também passando no deserto. Aleluia, Jesus. Eu repito, para você viver o tempo da sua glória, o tempo do seu ministério, o tempo do seu casamento, o tempo da sua felicidade, a primeira coisa, você tem que passar no deserto. Aleluia, Jesus. O deserto é um carimbo. O deserto é um carimbo que quando o Satanás vai a te olhar, ele vai te dizer, não, ele já passou aí, ele tem um novo caráter divino, é por isso que ele não consegue para lhe derrotar. Não pode haver uma bênção sem passar no deserto. Aleluia, Jesus. Não pode haver uma felicidade sem um quebrantamento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, vou te dizer uma coisa. Por você ainda falta muita coisa. Todos os profetas que fizeram muitas coisas eram os profetas que fizeram experiência no deserto. Primeira pessoa, Elias. Segunda pessoa, João Batista. João Batista é um grande profeta da última aliança. Da antiga aliança. Último profeta da antiga aliança. Mas a Bíblia diz, João Batista, ele saiu da cidade, foi colocar a igreja dele, a paróquia dele no deserto. No momento que os outros queriam aparecer na rádio, queriam pregar na televisão, mas o João Batista deixou a cidade, foi pregar no deserto. Aleluia! A Bíblia diz que os homens deixaram a cidade para ir na procura do João Batista no deserto. Aleluia! Há muitas pessoas pregam a palavra de Deus, mas gostam sempre televisão, rádio, lugar bonito, mas há muitas pessoas fogem do deserto. Sem sabendo, o deserto vai te ajudar muito para você conseguir o que Deus preparou para você. Se na tua vida nunca experimentaste a mão de Deus no deserto, você não terá como testemunhar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você não terá como testemunhar. Se na tua vida nunca foste desprezado, abandonado, nunca terás como exortar, edificar outra pessoa que está na mesma situação que você passou. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, haverá um momento que o mundo vai vos distrair, vão nos abandonar, mas saiba que eu já venci. Aleluia. O cristianismo não é bolo na mesa. O cristianismo não é mel que todo mundo pode vir beber ou desfrutar, provar. Pois hoje muitas pessoas querem de quê? Micro, pregar. Verdade. Micro. Todo mundo quer de micro. Pregar micro, mas não estão querendo ensinar o povo de Deus o caminho da santidade. Aleluia. O nosso compromisso com Jesus Cristo está ligado na santidade. A Bíblia diz, o Paulo falou, sem a santificação, ninguém verá o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Quando a pessoa tenta pregar a palavra de Deus, a prosperidade, a bênção, não esqueça, não há a bênção sem deserto. Aleluia, Jesus. Não esqueça disso. Porque hoje estamos muito misturados. Joio e trigo. Sabe, nesse campo da batalha, a Bíblia diz, um servo cantou de manhã. Ele falou, mas eu ouvi uma coisa estranha.
Mas, de manhã você semeaste o trigo. Mas, o dia seguinte eu estou a vir encontrar outro fenômeno. Outra semente que tu nunca semeaste. Dê-me a ordem para mim entrar, arrancar aquela outra semente. O mestre daquela larva falou, não tira. Porque ainda tem os fracos que estão crescendo. Porque é feito de tirar um joio, vai tirar também os fracos trigo. Deixa-nos crescer juntos. No momento da recolha, no momento da estação, vamos separar quem é o joio e quem é trigo. Aleluia! Mas nessa geração, as pessoas que estão brilhando muito não são o trigo, são o joio. As pessoas que estão brilhando muito não são o joio, perdão, o trigo, mas são o joio. Eu sou grande homem. Eu prego, na boca dele sempre eu. Pouco de nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Sem sabendo que no momento da recolha, que é esse momento da recolha? É no momento de arrebatamento. Fala arrebatamento. Arrebatamento. Mais uma vez, arrebatamento. Arrebatamento. O arrebatamento não é uma utopia, mas o arrebatamento é uma realidade. Aleluia, Jesus. Às vezes você pode dizer, nós já ouvimos falar nisso muitas vezes. Jesus virá, mas ele nunca vem. Mas eu venho te convencer, eu venho te dizer que Jesus Cristo, ele virá certamente. Aleluia! O arrebatamento é a última coroação, é a última ponto. Posso dizer, é a última prova de você ser cristão. Aleluia, Jesus. O arrebatamento é a última prova de você ser cristão. Quando alguém faltou no arrebatamento, acabou. Fala, acabou. Acabou. Mais uma vez, acabou. Acabou. Quando você ou alguém falta o arrebatamento, no dia do arrebatamento, acabou. Aleluia. O que a gente vai esperar? Vai esperar o tempo da graça? Não. O tempo da misericórdia? Não. E naquele momento, a Bíblia diz que o mundo vai participar na época de tribulação. Fala tribulação. Tribulação. Vale a pena mesmo demorar esse ano, nessa geração, para o seu espírito voltar na eternidade, que morrer no momento da tribulação. Porque no momento da tribulação é o que digo. Esta sala que nós estamos congregando, não teremos como congregar, porque os satanistas vão ocupar essas salas para começar a fazer o que é deles, porque o poder satânico que vai começar a se manifestar. E aí a graça já vai ser tirada no meio do mundo. E a Bíblia diz, uma parte da terra terá escuridão. Uma parte da terra terá escuridão. Uma parte da terra será escuro. Todas as pragas que foi profetizada na Bíblia vai começar a se manifestar. Hoje, o homossexualismo é uma coisa que estamos ocultar, né? Não estamos a querer falar nisso. Mas naquela época, o homossexualismo vai ser uma coisa normal. Uma coisa normal. É por isso tu tens que preparar no encontro de Jesus Cristo. Aleluia. Uma verdadeira igreja não é aquela igreja que prega sempre a prosperidade, a bênção. Muitos pontos de contatos. Azeite. Aleluia, Jesus. Oferta. A bênção. Eu acredito nisso. Mas azeite não pode ser a nossa doutrina. A cada momento azeite. Eu trouxe esse azeite no Israel. Eu trouxe esse azeite no Jericó. Não. Única forma que o povo pode viver a mão de Deus poderosamente é a palavra de Deus. Aleluia. É por isso que nas nossas igrejas nós temos que pregar a palavra verdadeira. Aleluia. O arrebatamento é a vinda de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma das formas para destruir as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas para destruir as obras do diabo. Mas como é que nós podemos destruir as obras do diabo? Porque a Bíblia diz, o
o Filho do Homem apareceu para poder destruir as obras do diabo. Eu não falei para o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é Jesus Cristo. A Bíblia diz no começo, no livro do Gênesis capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz no começo, a terra não tinha forma. Havia escuridão, as trevas que cobria a surface da terra. E o Espírito de Deus movia em cima da água. Duas coisas: o Espírito e a água. E no livro do João, a Bíblia diz que Jesus Cristo, o Filho do Homem, tudo foi feito, foi criado nele. E ele que participava na criação do mundo. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da humanidade. Eu repito, de toda a humanidade, de geração a gerações. Não é um pastor, porque na nossa igreja de hoje há muitos cultos da personalidade. Fulano, bispo fulano, é o bispo fulano, arquebispo fulano, é apóstolo fulano, é pastor fulano. Ele vem dos Estados Unidos, ele vem do Japão, ele vem do Coreia. Culto da personalidade. Aleluia. Glória a Deus. Mas acompanha, hoje você vai ver a mão de Deus. Hoje vou realizar muitos milagres. Realizar muitos milagres. É você que realiza o milagre ou Jesus Cristo? Aleluia. Da mesma forma que o Satanás tem muita estratégia para derrubar o altar. Aleluia, Jesus. Culto da personalidade das nossas igrejas. Os homens, a Bíblia diz nos últimos tempos, os homens vão se acabar, vão querer ser sujeitos da glória. Vem na minha igreja, vai receber poder. Hoje, o povo de Deus não está mais vindo na igreja na busca da presença de Deus. Na nossa igreja, dessa geração, desse ciclo, a Bíblia, o povo de Deus não está vindo na igreja na busca da presença de Deus, mas está vindo na igreja na busca de quê? Dinheiro. Mão de Deus, casamento, prosperidade, viagem, madre, libertação. Depois de ser casado, depois de ser abençoado, foge da igreja. Logo o pastor fica sozinho. O pastor costuma dizer, mas aquela irmã não via mais, como é que é? Pastor, ela deixou o caso. Quando se encontra comporta na rua, irmã, você desde que casaste não vê mais na igreja. Pastor, muitas preocupações. Aleluia, Jesus. Essa geração é assim. É por isso que o Satanás está a aproveitar muitas pessoas. Verdade, Senhor. Não se engana, não se lamenta. Estamos crescendo juntos com o joio e o trigo. Ninguém pode tirar ninguém. Quando você está vendo alguém se exaltar, bater peito que eu sou grande homem, eu sou assim, eu sou fulano, deixa ele, não lhe critica. No tempo da recolha, que vai justificar. Quem é de Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Convencido que aqui nesta igreja não é joio, mas há trigo aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não pode começar a vir na igreja só na busca da mão de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. O seu objetivo cá na igreja não é na busca da mão de Deus, na busca da presença de Deus. Porque a Bíblia diz, nós conhecemos em parte, profetizamos também em parte. Mas quando que nós vamos começar a profetizar na totalidade? Aleluia. Nós vamos começar a profetizar na totalidade o dia que nós veremos o nosso Messias. Louvado seja Deus. E daí, nós teremos a força de profetizar, dizer sinceramente, eu não sabia que você vestia assim. Eu não sabia que quando você ficasse ressuscitado, estava com essa roupa. Eu não sabia quando você entrasse no tabernáculo, você usava esse sandália. É assim. Nós teremos a capacidade de ver o nosso marido, o nosso noivo, cara a cara, olho com olho. Aleluia. Aleluia. Eu costumo dizer que eu sacrifiquei, vendi a minha alma pelo Evangelho, pelo Jesus Cristo. Aleluia. Porque eu sei, eu tenho um benefício no futuro. A eternidade, a vida eterna.
Aleluia, Jesus. A Bíblia diz: o que importa no homem de ganhar todo mundo, bem materiais, carro, casa, depois de perder a sua alma. Depois de perder a sua alma. Uma verdadeira igreja de Deus não é aquela igreja de manhã à noite, de segunda a sexta a domingo, sempre é prosperidade, é bênção. Vem aqui. O culto, a nossa igreja ficou como um lugar espetaculoso. É? Jesus Cristo falou, um discípulo perguntou a Jesus: mas quando que virá o reino? Jesus falou: não, o reino de Deus não será espetaculoso. Mas hoje há muitos servos de Deus, há muitas pessoas que receberam a graça de pregar a palavra de Deus, tornou-se a palavra de Deus como um lugar, um domingo de espetáculo. Vem na minha igreja, vai receber fulano. Esse eu comprei, eu trouxe, eu fui lá, recebi no lugar X, eu recebi. Tudo isso para quê? Eu nunca li na Bíblia o Paulo, Pedro, João, Mateus, Tiago fazer essas coisas. Você está vendo como que a nossa igreja perdeu a sua originalidade da igreja primitiva. Não há mais amor. Os obreiros da igreja não se falam, se cumprimentam a paz do Senhor, mas no coração não está contigo. A paz do Senhor, mas no bairro tem alguém que ele não se fala. A paz do Senhor, mas ele tem alguém que ele faça, sempre diz: ele é o meu inimigo pior. Um pastor já me falou isso. Você fica sabendo que arranjasse o inimigo pior. Eu olhei nele, eu disse: suposto pastor, fica sabendo, se eu tenho os inimigos, não é você, é o Satanás. Mas você é o meu irmão. Ele não como. Porque eu falo 13 línguas, francês, português e inglês. Em francês se diz: une personne como moi, uma pessoa como eu, vou ter inimigo. Um homem igual a mim. Não, é mentira. Eu falei nele: se você está arranjando inimigo, pior, vai na rua, são tantos. Eu não. Mano, irmão, ninguém te engana. A igreja, vemos aqui na igreja para respeitar a orientação do pastor, porque ele recebe as orientações divinas. Aleluia, Jesus. Mas você, quando costuma vir na igreja por causa do pastor, está a cavar um túmulo, perdão, um buraco. Aleluia. Quando você vem na igreja, não vem porque o pastor te veja. Não vem. Vai à igreja, limpar a igreja. Não, porque o pastor está te me ver como eu costumo vai à igreja, para me dizer que ele mesmo é um verdadeiro fiel. Não. Quando você vem na igreja, faça as coisas sem que o pastor dá conta. Aleluia! Você trabalha pelo benefício do reino celestial. Aleluia! Olha, ninguém te engana. Eu nunca fui no Jerusalém. Eu nunca fui no Jerusalém. Mas aqui no Brasil, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu dormi. Pastor, eu tenho fé de ti. Eu sou um homem de Deus, você é um homem de Deus. Não posso te mentir. Eu dormi. Deus está me mostrando Jerusalém, Belém, Jericó, Nazaré. Eu dormi. Nunca me preocupei nisso. Eu me sentia, o meu espírito estava em cima. Deus está me mostrando. Eu embaixo, está olhando assim debaixo, com muitas estrelas. Estou em frente de você e pergunta ao meu Deus. Se eu estou a mentir, que Deus faça a sua justiça. Eu também não posso mentir porque estou em frente dos santos. É o espírito que está em mim, não é o espírito da mentira. Eu vi Jerusalém, eu vi Belém, eu vi Jericó, eu vi também onde que Elias estava orando para cair chuva. Mas muitas pessoas pensam que a grandeza é quando ele vai no Egito ou no Israel. O meu pastor é grande homem. Ele viaja muito. Ele costuma ir lá no Jerusalém, Jericó. Quando ele vem com azeite na mão, todo mundo compra azeite, vender as coisas na igreja. A igreja ficou como um lugar mercado. É por isso que Jesus, quando entrou no templo, ele pegou o chicote e começou a expulsar todas as pessoas da igreja. Verdade. Ele falou que está escrito no livro do Salmo que a minha casa, a casa do Senhor, será a casa de louvor e adoração. Aleluia! Não será a casa de vender coisas.
Quando você vai numa igreja, o pastor está dizendo que o milagre virá quando você compra SS, não. Aleluia, Jesus. Mas quando o pastor te diz o milagre se encontra na palavra de Deus, acredita, fala assim, amém. Amém. Muitos pontos de contatos. Aleluia. É por isso, há muitas pessoas que costumam a duvidar dos pastores. Muitas coisas, muita cerimônia, muita cerimônia. Há só 3 dimensões que podem te levar na prosperidade, na bênção. Dízimo, oferta. Porque a Bíblia diz, há a felicidade a quem dá, a quem recebe. Vocês são maldiçoados. Por quê? O povo falou por quê? Por causa de não dar o dízimo e a oferta. Se você quer ser abençoado, o dízimo é a oferta. Como é que nós vamos? Primeira regra para destruir as obras de Satanás, no livro de Mateus, capítulo 1, perdão, Mateus capítulo 4, versão 1 a 4. Onde que está? Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz, então foi conduzido Jesus Cristo pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então Jesus Cristo foi conduzido no deserto pelo Espírito Santo para ser quem? Para ser quem? Pelo diabo. Então, para te dizer que você, a sua prova final é quando você vai ser tentado pelo diabo e vencer. Continua. Você está comigo hoje? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E depois de passar 40 dias e 40 noites Aleluia. sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Sabe, Jesus Cristo, depois de passar 40 dias e 40 noites, o diabo passou perante a ele. Sabe, em que momento que o diabo te ataca? Sabe em que momento que o diabo te ataca? No momento que você está debilitado. Verdade. O diabo te ataca não porque você é bonita. O diabo não te ataca porque você, quando acorda de manhã, olha espelho, costuma olhar o teu cabelo. Eu sou bonito. Olha cabelo, eu sou bonito, meu Deus. Até no teu coração nunca falaste que, meu Deus, sou muito obrigado para me fazer uma mulher bonita, um homem bonito. Sempre olhar. É estupidez. Verdade. O diabo não te ataca porque você estudou muito. Porque você fez a teologia. Você que explica de Gênesis, Apocalipse. Do lugar de quê? Do lugar santo, santíssimo. Você que sabe falar inglês, português. Você que sabe falar língua latim, grego, hebraica. Não. O diabo nunca vai te atacar nisso. O diabo vai te atacar porque ele vê em ti, tem um objetivo importante de Deus que colocou em você. O diabo te ataca, o diabo vai te atacar quando você está debilitado. Aleluia, Jesus. Fraco. Com sede de entrar na tua terra prometida. E daí o diabo vem. Da mesma coisa ele fez com o povo de Israel. Quando eles saíram do Egito, o povo amalequita. O povo amalequita era um povo que foi rejeitado. Uma geração, uma raça rejeitada. Fala, uma raça rejeitada. Uma raça rejeitada. Mais uma vez. Uma raça rejeitada. Tu não pode temer a raça rejeitada. Aleluia, Jesus. Porque muitas pessoas, todas as pessoas que te fazem luta na tua vida, são raça rejeitada. Aleluia, Jesus. Que não tem nem benefício, promessa na sua aliança com Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele costuma te atacar como o falso profeta Balaam. Ele olhou, ele viu uma estrela que saía no norte. Ele viu Israel em cima da montanha. Balaque veio. Ele disse: maldiçoa-me aquele povo, eu vou te dar o dinheiro. Balaam saiu. Quando ele começou